Pai, Senhor, irmãos, que Deus venha abençoar você, a sua família, a sua casa, certo? Irmãos, hoje nós estamos aqui mais um dia do nosso propósito aqui na igreja e hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra. Eu quero expressar para os irmãos essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor tem nos levado para estudar aquela história do profeta Elias. E eu quero expressar para os irmãos um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração para passar para você. Eu espero e acredito, irmãos, que o Senhor vai falar com os irmãos. Amém? Aquele que for ver esse vídeo, ouvir esse vídeo, amém? Que o Senhor venha te abençoar. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 15 e 16. Diz assim, ó: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Aqui essa história, irmãos, o Senhor conduziu o profeta Elias até uma cidade, e ali ele ordenou uma mulher viúva para sustentar o profeta Elias. Só que chegando lá, essa mulher iria fazer a última refeição dela e do seu filho, e o profeta Elias falou para essa mulher que era primeiro ela fazer para ele aquele alimento, e depois o filho dela e ela comiam. E essa mulher obedeceu a palavra do profeta, e a Bíblia diz que eles comeram muitos dias, eles foram alimentados pelo Senhor. Aqui nessa história, irmãos, conta de algo físico, algo material, algo físico, né? Tá falando de uma farinha, de um azeite, de uma providência, de um alimento físico, natural. E o Senhor colocou no meu coração, irmãos, sobre um alimento espiritual. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos somente com as coisas físicas. Às vezes nós nos preocupamos somente com as coisas dessa terra, com as coisas materiais. Às vezes a gente se preocupa somente com o alimento físico. Mas nós temos que aprender, irmãos, a nos alimentar, nos fortalecer espiritualmente também. Nós temos que fortalecer a nossa vida espiritual para com Deus. E o Senhor também colocou no meu coração uma outra palavra, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está falando, irmãos, o que nós temos que fazer e o que Deus vai fazer. Aqui está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Para nós fazermos essas coisas, irmãos, nós temos que fortalecer a nossa vida espiritual para com Deus. Na carne, irmãos, fisicamente, na vontade da carne, nós não vamos conseguir orar, a gente não vai conseguir se humilhar na presença de Deus e nem se converter dos nossos maus caminhos. Somente quando nós fortalecemos o nosso espírito, quando nós alimentamos o nosso espírito, a nossa vida para com Deus, nós conseguimos fazer essas 3 coisas que o Senhor está pedindo para nós fazer. E aqui diz também, irmãos, o que Deus irá fazer. Ele diz assim, ó: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então eu aprendo, irmãos, que nós temos que alimentar e fortalecer a nossa vida espiritual para com Deus. Se a gente viver somente fisicamente nesse mundo, se a gente viver somente com a matéria, com o corpo, com a carne,
nós não vamos conseguir estar na presença de Deus. Então nós temos que fortalecer, alimentar o nosso espírito também. Eu quero deixar um outro texto na Bíblia, que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo, irmãos, 11, diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui, irmãos, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E aquilo que eu já disse para vocês, nós só vamos conseguir nos revestir da armadura, da presença de Deus, fortalecendo a nossa vida espiritual. Não tem como, irmãos, tem muitas pessoas que às vezes querem enfrentar o inimigo de bermuda e chinelo de dedo. Tem muitas vezes pessoas querem entrar por uma batalha, uma luta. A Bíblia diz que a nossa luta é espiritual. Aqui no versículo 12 diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, para nós enfrentarmos essa batalha, essa luta contra o inimigo, nós temos que nos revestir, nos fortalecer do Senhor. Nós não podemos querer enfrentar as coisas espirituais com as coisas físicas, materiais. Para nós enfrentarmos o inimigo, nós temos que nos fortalecer espiritualmente, nos alimentarmos espiritualmente. Então eu digo para vocês, irmãos, busca o Senhor, te fortaleça em Deus. Sabe, o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo ele é astuto. A palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então nós temos que, a cada dia de nossas vidas, irmãos, buscar nos fortalecer em Deus. Busca a presença. Eu aconselho você, separe no teu dia, diariamente, um tempo, um momento, para você buscar a presença de Deus. Amém? O que nos fortalece em Deus, irmãos, é a comunhão com Deus. O que nos fortalece na presença do Senhor é a comunhão. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que fala sobre a parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes estavam preparadas para a volta do esposo. As loucas não. Estavam dormindo, não estavam preocupados. Eu quero dizer para vocês, irmãos, é tempo de nós, irmãos, nos fortalecer mais e mais na presença de Deus. Não é mais tempo, irmãos, de nós nos preocupar somente com essas coisas materiais, físicas, mas é tempo de nós nos revestir da armadura de Deus, nos revestir da presença de Deus. Amém? Para mim finalizar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que você alimenta é o que fica forte. Se você tem alimentado somente a tua vida física, carnal, material, é isso que vai ficar forte na tua vida. Mas se você alimentar a tua vida espiritual para com o Senhor, é isso que vai ficar forte. Amém? Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que existe uma luta entre a carne e o espírito. Nós temos que nos fortalecer em Deus e a cada dia de nossas vidas, irmãos, buscar mais e mais a presença do Senhor. Amém? Então, essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, que o Senhor venha te abençoar. Amém? E medite todos os dias na palavra, busca o Senhor em oração e que Deus venha te abençoar. Certo, irmãos? Que Deus abençoe você, a sua família. Amém? Aonde você estiver, o horário que você estiver vendo esse vídeo, que Deus te abençoe poderosamente e ricamente. Amém? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Amém.